Seja bem-vindo ao nosso curso de Python do Intermediário Avançado. Hoje nós estamos na aula de Decorators. E o que melhor do que o mês de dezembro para trazer um ótimo exemplo para a gente, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma arvorezinha que a gente está representando pela Class Tree. E a gente também tem a Class Tree decorada com um Decorator Christmas, Natal, né? Então a gente tem aí alguns adereços de Natal, tem uma estrelinha aqui no topo, de repente dá para colocar umas luzinhas na árvore. Em primeiro lugar, qual que é a diferença entre as duas árvores aqui que a gente está vendo? Bom, essa aqui está decorada, essa é a diferença. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é a seguinte: a árvore decorada, ela deixa de ser uma árvore? E a resposta é não. Ela não deixa de ser uma árvore. O que acontece é que ela passa a ser uma árvore com alguns detalhes a mais, de repente com alguma funcionalidade a mais. Uma árvore comum consegue fazer a fotossíntese, consegue puxar, né, para dentro de si o gás carbônico, CO2, e soltar para o mundo oxigênio, O2. Uma árvore decorada ainda consegue fazer a fotossíntese, mas agora ela consegue fazer a fotossíntese fazendo barulhinha com as bolinhas e piscando as luzinhas de Natal, né, junto com a estrelinha no topo da árvore. E a ideia dos decorators é exatamente essa. A gente consegue, adicionar de alguma forma, né, a gente consegue mudar ou adicionar funcionalidade em alguma função ou classe nossa sem que sem que sem que a funcionalidade original seja perdida. Vou pular para o código, vou vir aqui para o main.py e vamos fazer o seguinte: a gente vai fazer uma função bem simples em que a gente vai saudar, é, saudar o usuário. Então a gente vai fazer aqui, ó, def-greet name e vamos simplesmente fazer um return hello name. Caramba, aí sim é VS Code. Você coloca o F para mim? Esse cara aqui é uma string e nossa função retorna uma string. Até aí tudo bem, nada de novo, né? Vou simplesmente fazer aqui, ó, greet, vamos colocar world, hello world, olá mundo. E vamos executar esse carinha aí, vamos ver o que acontece. Python, tenho que entrar na pasta primeiro, cd aula 02, python main.py. Não deu nada, porque eu não printei, é verdade. Print greet. Como o greet está retornando, né, ele não coloca na tela pra gente por padrão. A gente precisa do print. Tá aí, hello world, ótimo. Maravilha, vou mudar aqui, ó, hello Fabrício, que é o meu nome, para quem não se lembra. Hello Fabrício. Colocar aí, ó, viewer. Viewer significa espectador, vulgo você. Hello viewer. Então nosso programa está falando aí, olá espectador. Olá para você. Tá, mas aqui a gente não tem muita coisa, né? Não tem muita informação, não tem muito no que se basear, né? Como que a gente faz um decorator, então? Vamos fazer um decorator é, é, inspirado pela framework Flask, pela framework Web Flask. No Flask a gente pode colocar um decorator nas nossas funções e a gente pode retornar, por exemplo, uma string e ele vai transformar essa string numa resposta web, numa resposta HTTP. Vamos fazer algo inspirado nisso, só que um pouco mais básico. Vamos fazer um def make HTML. Nossa make HTML vai receber alguma coisa ainda que eu não sei o que que é. Vamos colocar aqui alguma coisa. Aliás, eu já sei o que que é. Vai ser a função, na verdade. F. Vamos colocar de F porque F é um bom nome para função. E o que que a gente quer? A gente vai pegar. A gente primeiro precisa escrever uma função de decorator. Então eu vou fazer aqui, ó, def decorate ou decorator pass. E aqui a gente vai retornar esse decorator. Muito importante. Quando você for escrever um decorator, eu sugiro fortemente que você comece com essa estrutura. Então você vai fazer uma função que tem o nome aí que você quer, né?
Essa função vai receber uma outra função como argumento. Sim, vai receber uma função como argumento. E aqui a gente vai criar uma nova função chamada decorator. Pode ser qualquer nome, mas normalmente a gente chama de decorator. E de decorator não, perdão, de wrapper. O nome decorator a gente usa para outra coisa. E a gente retorna esse wrapper. Então olha só que coisa interessante que já está acontecendo aqui que é novo para a gente, né? Nossa função makeHTML, ela recebe uma função e ela retorna uma função. Percebe que eu não estou chamando a nossa função aqui, né? Eu estou retornando a função em si. Tanto que quando eu tiro e coloco parênteses aqui, o tipo que a nossa função retorna muda, né? Ó, vamos lá, de novo. Coloquei parênteses, mudou aqui para retornar none, já que a nossa wrapper retorna none, ó. Return, sei lá, string vazia. Pronto. Aí já muda aqui em cima. Só que se eu tiro os parênteses, aí ele fala que o que ele retorna é um callable, é um chamável, né? Um chamável que não recebe nada, uma função que não recebe nada de argumento e retorna uma string literal, uma string vazia literal, né? Então isso aí já diz pra gente alguma coisa. Mas ok, nossa wrapper a gente precisa receber alguns argumentos. Que argumentos são esses? Não sei. Eu não sei se eles são argumentos posicionais e eu não sei se eles são argumentos nomeados. O que a gente usa então? Lá do curso passado, né? O que a gente faz? Args, coargs. Dessa forma a gente consegue receber qualquer número de argumentos posicionais e qualquer número de argumentos nomeados. A gente vai fazer o quê? Aqui dentro, ó, eu vou pegar a saída da função f, vou passar, né? Vou chamar a função f, vou passar args e coargs. A gente vai pegar a saída dessa função, que é a que a gente está colocando aí no output. E aqui no return, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos retornar então uma string, aí eu quero fazer o seguinte, eu quero retornar, por exemplo, HTML, aí aqui eu vou colocar output, e aqui HTML. E por fim a gente retorna o wrapper. Eu vou rodar de novo o programa sem mudar muita coisa por enquanto. Então ele por enquanto está dando aí Hello Viewer pra gente, né? Vou colocar aqui, ó, Word para deixar Hello World. Só que eu vou vir aqui na minha greet e vou fazer exatamente isso. Eu vou colocar make HTML. Então pronto, eu decorei a minha função greet com make HTML. E agora quando eu rodar o nosso código, ele vai aparecer aí o mesmo texto que ele já retornaria normalmente sem decorar a função, só que com esses pedacinhos aqui, né? Com o HTML abrindo e fechando. Então isso aqui a gente está se inspirando no Flask, né? O Flask ele retorna uma resposta HTTP, aqui a gente está retornando um pedacinho de HTML, certo? O que mais a gente consegue fazer com o Decorator? Bom, a gente consegue fazer com que nossos próprios decorators sejam configuráveis. Como assim configuráveis? Bom, como é que a gente configura qualquer coisa na programação? A gente passa argumentos. Como vocês já estão vendo aí, como você já está vendo aí, não consigo decorar minha greet com a make.html desse jeito. Por quê? Porque a make.html está retornando a wrapper. Então, o que a gente está fazendo aqui é chamando a nossa função wrapper. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele vai reclamar que, né, está faltando um argumento f. Por quê? Sem os parênteses, isso aqui é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, equivalente a. Vou copiar a função. Vou comentar, né? Opa. E greet é igual a make HTML. Opa. Make HTML. Passando greet. Então o que a gente está fazendo, né? A gente está pegando essa referência dessa função, está passando aqui para a nossa função makeHTML e o retorno da nossa makeHTML está voltando para a variável greet. Então isso aqui e isso aqui são exatamente a mesma coisa, beleza?
Agora a gente vai fazer diferente, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Que nome que eu posso dar para esse arquivo? main.py eu já usei. Eu vou usar configurable, não. Setupable, não. Sei lá. Pode ser decorator.py. Não quero perder muito tempo também só para pensar num nome. Eu vou copiar esse pedacinho aqui que a gente vai reusar. Porém, a gente quer receber configuração. Em primeiro lugar, em vez de ser make HTML, quero que seja make tag. Ou melhor, make HTML tag. Em segundo lugar, a gente não vai receber uma função aqui, a gente vai receber uma tag name, né, um nome de tag, que vai ser um string. Por fim, aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma def decorator, igual eu estava escrevendo lá atrás, né? Então, def decorator. Nessa def decorator a gente vai fazer a def wrapper. A decorator é o que vai receber a nossa função f. E a gente vai retornar aqui return decorator. Nossa, professor, mas já está muito mais complicado do que a gente estava fazendo antes. Calma, gafanhoto, calma, fica comigo, ó. A única coisa que a gente mudou efetivamente de um arquivo para o outro, de um código para o outro, é que agora essa def wrapper e return wrapper está dentro de uma função decorator, ó. Tá exatamente a mesma coisa, eu não mudei absolutamente nada aqui. A wrapper ainda recebe args e coargs, a wrapper ainda pega o output da função f passando args e coargs, e a wrapper ainda retorna esse pedacinho de HTML aqui. E aí, nossa função decorator retorna o wrapper, que é o que a nossa função makeHTML estava fazendo aqui. E por fim, a nossa função makeHTML_tag está retornando esse decorator aqui, certo? Legal. Outra coisa que a gente vai ter que mudar é o seguinte, esse tag name aqui, né? A gente não vai usar HTML, a gente vai usar tag name. Porque ele vai abrir e fechar com a mesma tag name, né? Então agora nosso código ainda está dando erro, né? O Python ainda não está. Bom, está reclamando por nome, né? Vamos corrigir isso. Mas ele ainda vai reclamar de um erro. Ele vai falar que ele não pode considerar a função greet como sendo uma string. Lembre-se que agora a nossa função makeHTML_tag ela recebe uma string, não uma função. Professor, como é que eu faço para anotar o tipo, né? Para anotar o tipo dessa função f? Eu quero colocar aqui ela uma função. Beleza, vamos lá. A gente precisa importar typing. Então, from typing import callable. E a gente fala que f, então, é um callable que vai receber aqui, vai entrar alguma coisa que a gente não sabe o que é, né? E vai retornar. O que decorator retorna? Retorna um wrapper, retorna uma outra função. Callable. E vai aqui retornar. O que ele tem que retornar aqui? Uma callable que vai entrar isso aqui. E retornar uma string. Acho que esse aqui ainda fica dentro desse aqui. Ponto, ponto, ponto is not allowed in this context. Tá bom, não tem problema. É só anotação de tipo, a gente não precisa se preocupar muito. Eu estou usando ponto, ponto, ponto porque é o que está escrito aqui, né? Vamos ver o que acontece quando eu faço um double click to insert aqui, ó. Bom, é o mesmo ponto, ponto, ponto. Então eu não sei por que ele tá... Ah, porque ele não está usando colchete. É porque ele não usa colchete, olha só. Legal. Conseguimos definir a nossa funçãozinha aí, certo? Então a gente tem a nossa make HTML tag. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero que essa tag aqui seja uma div. A gente está trabalhando com HTML, né? Vai ser uma div. Beleza? Legal. Ele ainda está reclamando dos tipos. Vou fazer o seguinte.
Como anotar função, né, é um pouquinho mais chato, eu vou simplesmente deixar assim, que aí ele vai saber o que que é. Ele sabe que a gente retorna um callable, uma função, né, um chamável, e ele sabe que f por si só é um chamável também, porque a gente está fazendo isso aqui. Quer dizer, não sabe, né? Está escrito em non. Mas não tem problema. Então tá aí, ó. Vou rodar esse cara aqui, ó, decorator.py. Não está acontecendo nada porque a gente não chamou esse cara, né? Print, greet, vamos colocar Python. Não, decorator. Hello decorator. Então tá aí, ó. Div hello decorator. Tá, beleza, professor. Eu entendi o que você fez, eu entendi que você quer deixar configurável, eu entendi que a gente pode vir aqui mudar esse div para um spam, por exemplo. E ele vai mudar para o spam. Mas por que eu deveria deixar configurável, é, sendo que, né? Qual que é a vantagem de fazer isso aí? Bom, a vantagem é que a gente pode montar os decorators recursivamente. Lembra de recursão? A gente aprendeu lá no curso passado. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar um outro make HTML tag. E aqui eu vou colocar div. E aqui em cima, eu já não vou nem perder tempo, cara. Eu vou colocar aqui em cima já um make HTML tag body. E cara, a gente está no contexto de HTML, né? Então eu vou colocar um quarto make HTML tag. Eu vou colocar que é HTML. Então tá aí, ó. HTML body div spam. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho do que você está vendo e me fala e fala em voz alta aí. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai ser a saída quando a gente executar esse código? E vamos executar. Olha só que coisa doida. A gente começa com spam aqui dentro, ó. Depois ele entra mais um nível, faz um div, ó. Div spam hello decorator spam div. Mais um body div spam hello decorator spam div body. E finalmente, HTML body div spam hello decorator spam div body HTML. Então percebe que a gente consegue empilhar os decorators assim, né? Professor, não estou entendendo nada. Você está fazendo mágica para mim. Faz a equivalência aí só para eu ver o que está acontecendo. Beleza, vamos fazer a equivalência. Equivalente a. Em vez de eu fazer a chamada assim, né? Em vez de eu fazer uma chamada assim, ó, greet igual a make HTML greet, eu vou primeiro configurar, fazer a configuração do que eu quero fazer, tá? Depois eu vou fazer essa chamada engruvinhada aí de decorators com funções. Ó, vamos lá. Primeiro, make HTML vai ser make HTML tag passando HTML. Aí a gente vai ter uma make body, que vai ser o make HTML tag body. Quem tem boa intuição já sabe o que está acontecendo aqui. Make div vai ser make HTML tag div aqui. E finalmente, make spam, make HTML tag spam. Vamos conversar sobre o que está acontecendo nesse pedaço aqui, nessas 4 linhas, né? Make HTML, eu estou chamando make HTML tag passando HTML. Então vamos fazer a nossa função aqui, ó. A gente está aqui e tag name vai ser HTML. O que está acontecendo então? A gente entra na função, a gente define uma função decorator que vai receber um f. Dentro dessa função decorator, a gente define uma função wrapper que recebe args e coargs. E dentro dessa função wrapper, a gente chama f com args e coargs. E finalmente a gente retorna uma string formatada aqui do output com a tag name, né? Que é HTML aqui, e a tag name que é HTML aqui também. No caso aqui, fechando por causa da barra, né? Então, o que a gente tem no nosso make HTML é este pedaço aqui, ó. A gente tem uma função que recebe uma função e retorna uma função. E essa função que ele retorna, ele vai pegar a saída da função que a gente está decorando, aqui, né? E colocar HTML aqui. Tá, beleza, professor, até eu entendi, mas como é que funciona então para ele pegar spam, depois o div, depois o body, depois o HTML, né? Como é que ele constrói isso aí?
Ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai ler de cima, de baixo para cima. Então primeiro a gente vai começar com greet. O greet ele vai dar pra gente hello world. Quando a gente fizer o make HTML tag span, isso aqui vai dar pra gente span hello world, né? Span hello world. Só que quando a gente chegar aqui no make HTML, no make HTML tag div, o output da função interna é o output disto aqui inteiro. E o output disso aqui inteiro, a saída disso aqui inteiro é span hello world span. Então ele vai colocar uma div à frente e uma div atrás. Mesma coisa para o body. O body ele vai atuar em cima da saída disso aqui. E a saída disso aqui é div span hello world span div. Colocar mais um aqui, ó. A saída disso aqui é body div span hello world span div body. E finalmente a gente coloca o HTML aqui, certo? Olha só. Eu vou colocar decorated grid, só para a gente separar as funções. Então aqui a gente tem make HTML, abre make body, abre make div, abre make span, abre grid, certo? O make span ele retorna uma função. Por isso que a gente pode usar ele como a nossa função aqui, ó. Ó o f aqui, ó, f igual. A gente pode usar ele como a nossa função no nosso make div. O make div também retorna uma função. Então a gente pode usar a saída dele como a função para o make body, que retorna uma função que a gente pode usar para o make HTML, que finalmente fica no nosso decorated grid aqui. E se a gente vier para cá, print decorated grid, vamos colocar aqui, ó, world. Então tá aí, ó, HTML body div span, não, ficou errado. HTML body div span, olha só, HTML body div span hello world span div body HTML span div body HTML. Ah, é porque eu estou fazendo um por um, né? O que eu deveria fazer aqui nesse caso é primeiro make span. Não, na verdade está certo, era assim mesmo. Mas enfim, é alguma coisa assim. Eu não vou entrar agora tão fundo para ver o que tá dando de errado aqui, que ele está colocando duas HTML, né? HTML aqui, HTML aqui. Mas enfim, vocês pegaram a ideia. É isso que está acontecendo por baixo dos panos. Beleza? Ah, não, eu entendi. Eu entendi o que está acontecendo. Eu sei por que que ele tá, eu sei por que que ele tá mostrando desse jeito. Vou rodar de novo. Tem dois HTML, né? HTML body div span, HTML body div span e depois ele fecha tudo certinho. Sabe por quê? Porque a nossa grid está decorada. Vou comentar esses decorators aqui, ó. E aí a gente vai ver que aqui vai dar a mesma coisa. Aí, ó. HTML body div span, hello world, span div body HTML. E por que que tá aparecendo, né, duas vezes HTML body div span? Porque está sendo aplicado duas vezes os mesmos decorators na mesma ordem. Certo? Então quando a gente decora a grid em si já está fazendo HTML body div span, essa grid aqui. E aí o que que a gente faz? Make span, make div, make body, make HTML. E aí a nossa decorated grid fica com esse pedacinho duplicado. Beleza? Pessoal, o que mais vocês podem saber? O que mais vocês podem usar, né? Aqui de decorators. Sei lá, plus.py, de plus de mais, né? Vamos fazer aqui, ó, um my decorator. Sempre que a gente entra num tutorial, né? A gente vai aprender como que funciona alguma coisa. O pessoal sempre coloca, né? My decorator ou my generator, my iterator, né? Só pra fazer um exemplo bem banal mesmo, bem simples. Então a gente vai seguir esse padrão. Def my function, sei lá, return
Olá, mundo. Vamos fazer o seguinte. Não, deixa eu ver. Deixa eu descobrir depois o que a gente vai fazer. My Decorator, a gente vai fazer então um Def Wrapper, args, coargs. Professor, eu tenho que sempre colocar esse args coargs, mesmo que a função que eu vou decorar não tenha nada de parâmetros. Eu vou responder isso. é, Vou responder isso com uma outra pergunta. Como é que você sabe que todas as funções que você vai decorar têm os mesmos parâmetros, né? Como é que você sabe que todas as funções que você vai decorar têm 0 parâmetros, ou um parâmetro, ou 15 parâmetros? Você não sabe. Se você estiver escrevendo uma biblioteca e você vai expor um decorator para uma pessoa usar, como é que você sabe quantos parâmetros que vai ter na função que a pessoa vai usar seu decorator que a pessoa vai decorar com seu decorator? Você não sabe. Então, sim, você sempre usa args e coargs aqui. Beleza? Muito bom. Coisas que a gente tem que saber. Ó, MyDecorator tem que receber uma função, né? A gente vai chamar aqui, ó, output, né? Vai ser igual a f args coargs. Professor, todas as funções aceitam que a gente faça isso, args e coargs? Todas elas, todas, absolutamente todas. Pode fazer sem medo. Só que olha só, a gente pode colocar código antes, print antes, e a gente pode colocar código depois de chamar a função. E aí o que você acha que vai acontecer, né? Vamos lá. MyDecorator. Aqui eu vou querer printar myFunction. Opa, vamos rodar. Python plus. Olha só que interessante, né? Então, primeiro ele printa o antes, depois ele printa o depois e finalmente ele printa o none. Por que ele está printando o none? Porque eu esqueci de retornar o output. Mas enfim, né? Isso e a ordem é muito importante, ela não é aleatória, tá? Vocês têm que ver o seguinte: o que você está fazendo antes da chamada da função? Aqui a gente está imprimindo antes, né? Então a gente pode fazer um preparo antes de chamar nossa função, nosso f. A gente pode fazer, sei lá, se a gente quiser fazer um decorator, já sei um exemplo que a gente pode fazer. A gente quer fazer um benchmarking da nossa função. Vamos fazer aqui, ó, benchmark. Então a gente pode fazer configuração antes e a gente pode fazer também configuração depois. Ou não precisa necessariamente ser configuração. Qualquer coisa que você decida que é importante fazer ou antes ou depois ou em ambos os lugares, porque você não precisa necessariamente colocar coisa depois e você não precisa necessariamente colocar coisa antes, você faz antes ou depois de chamar a função, né? Então vamos fazer um benchmark aí, ó. Vou importar. Acho que dá pra gente fazer time. Não, time não, datetime, vai. Eu gosto de usar o datetime porque o time em si, ele funciona, claro, mas ele é muito primitivo pro hoje em dia, sabe? Ele é muito primitivo para 2023, quase 2024. A gente está em dezembro aqui. Então eu vou usar o datetime. Que eu vou fazer benchmark. E aí, na nossa função, eu vou fazer assim, ó. For nada em range 1.000.000, eu quero que ele simplesmente faça, não sei, x igual a 2 mais 2. Não me importa o que vai ser. Não importa o que a nossa myFunction está fazendo. Importa que vocês entendam o que está acontecendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Vai fazer um simples underline igual a 2 mais 2. Acabou. Não precisa de mais nada. E aqui, vamos fazer a configuração de antes. Então, a gente pode fazer pré e post, né? Pré e pós. Então,
pré-f vai ser datetime. Ponto now, desculpa. E post-f datetime ponto now também. E finalmente a gente vai fazer elapsed, né, que é quanto tempo passou entre um e outro, post-f menos pré-f. E a gente pode inclusive mudar a forma como a gente vai retornar essa saída aí. Vou colocar esse cara no dicionário assim, ó. Output, 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 pan e timeIt, que é normalmente como o pessoal chama, eu vou colocar elapsed. Vou desdecorar. Vou desdecorar a minha função. Vou rodar de novo. E, bom, claro, não está mostrando nada, né? Porque a gente não está mais retornando nada. A gente só está fazendo 2 mais 2 1 milhão de vezes. E vou decorar agora a função. E olha só. O output continua sendo none, né? Só que o timeIt ele tem uma informação de time delta, né? Time delta, diferença de tempo. E ele daqui, que é uma diferença de microsegundos, cara. 22 mil microsegundos. Vamos colocar 1 bilhão aqui. Nossa, ele até demora. Olha só a diferença que faz de 1 milhão para 1 bilhão, hein, pessoal? E tá aí. Eu tinha pausado o vídeo só pra gente não ficar esperando aqui, né? Eu quero dar o resultado para vocês. E olha só, com 1 bilhão, né, de operações, ele subiu para 335 mil microsegundos. Coisa doida, hein? Vou colocar 100 milhões. E aí tem que refazer todo o negócio aqui porque eu sou chato com isso. 100 milhões, que aí não vai tomar tanto tempo assim. E dessa vez eu quero pegar essa saída aí. Então eu vou fazer assim, ó, output, dois pontos, igual. Professor, o que é esse dois pontos igual? Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui, o que a gente está fazendo é colocando o resultado da myFunction na variável output. Só que a diferença entre o dois pontos igual e simples igual é que isso aqui não é válido. Isso aqui é uma instrução no Python e ela não retorna nada. Isso aqui, por outro lado, é uma expressão. Então, essa aqui é uma expressão que atribui o resultado da myFunction em output e retorna esse valor. Então, a gente vai ver basicamente a mesma coisa que a gente viu aqui, só que a gente também pode usar a variável output para usar também, né, para poder visualizar o timeIt aqui dentro. Object of type none is not subscriptable. É porque a myFunction retorna none. Ele não está reconhecendo que a função benchmark vai retornar isso aqui. É por isso que é importante também que os decorators eles retornem a mesma coisa que a função original, tá? Tudo bem, isso aqui não vai dar erro. Vamos lá, vamos executar. Já rodou. Isso aí toma 2 segundos, né? Então esses 13 mil microsegundos que ele dá aqui são 2 segundos, basicamente. Ó, inclusive... Ah, desculpa, tem 2 segundos... Ai, olha só, eu perdi informação aqui em cima. Deu 19 segundos, não só 335 microsegundos, deu 19 segundos. E aí aqui embaixo deu 2 segundos e 13 microsegundos, que é o que está depictado aqui, né? E é isso, tá bom, pessoal? A gente está com 34 minutos de vídeo. Espero que você tenha gostado aí dessa aulinha super rápida sobre decorators. Acho que eu mostrei boa parte das coisas que você consegue fazer com decorator. E eu espero que você consiga fazer grandes coisas com o que você aprendeu aqui. Valeu, e até a próxima aula.